curso do Saber Direito desta semana aborda o direito ambiental. Os temas das aulas são a base e os objetivos do desenvolvimento sustentável, a agenda transversal, intergeracionalidade, o conhecimento e o direito à informação ambiental. As aulas são com a professora Flávia Frangetto. Nesta aula, discutiremos o objetivo número 13 e sua intersecção com o objetivo número 15 de desenvolvimento sustentável. Esses objetivos, como explicados na aula anterior, envolvem necessidades identificadas pela comunidade internacional para alcançar a sustentabilidade. Lembrando que chegar lá, nesse estado de graça da sustentabilidade, depende de uma série de ações, de movimentos, de metas e de indicadores para monitorar os comportamentos. O direito recebe tudo isso dentro do princípio do desenvolvimento sustentável. Segundo o princípio do desenvolvimento sustentável, a necessidade de integrar o desenvolvimento econômico às ações ambientais, ao meio ambiente tutelado pelo direito, que é um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Esse meio ambiente é dinâmico. O meio ambiente ecologicamente equilibrado, ele é o resultado de uma série de atividades, de ações que visam o equilíbrio entre o ecológico, o econômico e o social. Essa é a chamada abordagem integrada do desenvolvimento sustentável. No caso do objetivo número 13 de desenvolvimento sustentável, estabelecido em 2015 pelas Nações Unidas, há toda uma agenda a ser cumprida. E olhem que interessante, essa agenda a ser cumprida, ela subentende ações que se conectam com os outros objetivos. O objetivo número 13 é o objetivo da ação contra a mudança global do clima, em que se apregoa a necessidade de tomar medidas urgentes para combater as mudanças climáticas e os seus impactos. Daí, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável trarão uma série de metas a serem buscadas pelas partes implementadoras desses objetivos, entre elas o Brasil. O Brasil soberanamente escolheu esse caminho, porque se combina com aquilo que já está pré-estabelecido no nosso ordenamento jurídico, que é a busca desse desenvolvimento sustentável. O artigo 225 da Constituição Federal estabelece que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, em sendo que esse meio ambiente acaba sendo objeto de um dever do poder público e da coletividade defendê-lo e preservá-lo para as presentes e as futuras gerações. As futuras gerações precisam receber esse meio ambiente de uma maneira melhor ou no mínimo igual àquele que as gerações anteriores tiveram. E para isso, então, no que diz respeito ao objetivo número 13, significa um mundo com menos mudança do clima. Um mundo com menos mudança do clima vai significar um mundo com menos emissões de gases de efeito estufa. E para chegar a essas qualidades de um meio ambiente, de uma sadia qualidade de vida, há necessidade de seguir um roteiro. Se o país quiser, pode ser esse roteiro, tal como ele escolheu, estabelecido pelos ODS. Vejamos, o primeiro deles seria um passo para reforçar a resiliência e a capacidade de adaptação a riscos relacionados ao clima, assim como às catástrofes naturais em todos os países. O que é a resiliência? A capacidade de responder a essas condições novas nos limites da capacidade humana de ajustamento. Quantas vulnerabilidades não existem, como, por exemplo, a vulnerabilidade climática denominada seca. Sim, seca é um fenômeno natural. Ocorre que os efeitos dessa seca podem prejudicar as condições humanas
não naturais, como, por exemplo, as necessidades dos homens de fazerem uso da terra, a terra da vida terrestre, a vida terrestre em que se frutifica, se produz, inclusive alimentos. No caso dos ODSs, nós temos a intersecção, como dito, entre cada um deles. Falamos do ODS número 13, em sendo que o ODS número 15 é o ODS destinado a tratar, a auxiliar a consecução de melhores condições para a vida terrestre. ODS número 13, mudança do clima. ODS número 15, vida terrestre. Como os dois se ligam? Vejamos. A Convenção Internacional de Combate à Desertificação foi a convenção estabelecida com o espírito Rio 92. Lembrando, é aquele espírito em que se busca o desenvolvimento sustentável, porque tem os 3 elementos ecológico, econômico e social como a forma de se desenvolver, como a forma de buscar resultados. No caso da luta contra a desertificação, há todo um método para se evitar aquilo que, na relação de causa e efeito das ações humanas, pode significar um ambiente mais pobre, um ambiente rarefeito de bens ambientais. Porque o processo de desertificação, ele pode levar a uma condição de várias circunstâncias, como o empobrecimento do solo, como, por exemplo, as faltas de acesso a um bem tão importante que é o bem água para as produções. No caso do ODS número 15, de associação à vida terrestre, nós temos a possibilidade de olhar que a realização de uma ação a favor da consecução do objetivo de um ODS vai trazer um resultado interessante para o objetivo da outra convenção, que é da Convenção do Clima. Vejam que a Convenção do Clima, ela tutela as emissões de gases de efeito estufa no que diz respeito às atividades antrópicas, aquilo que o homem coloca em uma quantidade maior na natureza em função das suas atividades econômicas, por exemplo, indústrias que acabam por se utilizar de combustível fóssil e nesse processo acabam por ter no balanço uma emissão maior de gases de efeito estufa, causando mais emissão, mais mudança do clima do que os padrões normais em que há uma necessidade de gases de efeito estufa na Terra, até porque, do contrário, não teria vida na Terra. Mas esse desequilíbrio, essa necessidade de chegar num balanço de uma geração para outra, ele é possível de ser administrado, porque lembramos, direito ambiental é um direito que traz uma inteligência para efeito de racionalização no uso dos recursos ambientais. No caso do meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é ofendido e a partir de um determinado ato, que pode ser omissivo ou comissivo, uma ação humana que vai significar uma mudança do clima, o efeito vai ser um efeito negativo. Esse impacto negativo precisa ser amortizado para que haja uma capacidade do ser humano de viver num ambiente ecologicamente equilibrado, respeitados os seus direitos, os seus bons direitos, como o direito a ter uma vida mais saudável sem um aumento da temperatura que prejudique a própria sobrevivência na Terra, a própria sobrevivência na Terra, em sendo que em vários momentos se coloca até a dificuldade que daqui a alguns anos terá, em que nem 30 minutos, são as estimativas, será fácil ficar embaixo de uma sombra, porque a temperatura estará tão alta que mesmo a sombra não será suficiente para o ser humano se sentir confortável na sua terra. Isso dito, nós podemos ver o artigo relacionado a esse assunto dentro da Convenção do Clima. A Convenção do Clima, no seu artigo 2º, coloca que a necessidade de se buscar como um objetivo da Convenção a estabilização dos níveis de gases de efeito estufa na atmosfera. Porque a estabilização significará isso, não deixar que o aumento da temperatura seja tal que inviabilize uma vida saudável aqui na Terra. Portanto, para respeitar
a própria convenção, nós estamos dentro de um apoio do direito internacional que, uma vez internalizado aqui no Brasil por meio da adoção deste tratado, significará também o cumprimento do artigo 225 da Constituição. Todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, foi a determinação. E, ao mesmo tempo, na Convenção, buscar-se a estabilização. Uma das maneiras de chegar à estabilização foi bem explicada aqui neste livro. Este livro aqui é um livro escrito lá nos idos antes do protocolo de Kyoto entrar em vigor, em 2002. Este livro ele foi escrito com a preocupação de otimizar o direito ambiental, de fazer todo o uso possível da Convenção Internacional sobre Mudança do Clima a favor do seu protocolo adicional. O protocolo adicional, na época, era o chamado Protocolo de Kyoto. Esse Protocolo de Kyoto trazia a grande vantagem para o Brasil, para os países em desenvolvimento, que era de gerar os chamados créditos de carbono. Os créditos de carbono foram previstos no artigo 12 do Protocolo de Kyoto, em que se colocou, fica criado o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo apresentava alguns requisitos, entre eles o requisito da adicionalidade. Ocorre que a interpretação a esse requisito nem sempre foi feita da maneira mais juridicamente correta. E com isso, muitos projetos de créditos de carbono acabaram tendo que, na prática, olhar muitas das regras com um olhar um pouquinho desviado, porque não se interpretou corretamente que o protocolo de Kyoto estava lá dando não uma autorização para emitir, pelo contrário, ele estava lá para limitar a temperatura, limitar as emissões. E com isso, ele estabelecia alguns limites de emissão que significam, na minha leitura, um dever e uma oportunidade até de reduzir emissões de gases de efeito estufa e ganhar com isso. Portanto, os créditos de carbono gerados no âmbito do protocolo de Kyoto via mecanismo de desenvolvimento limpo era uma maneira interessante de promover ações positivas de redução dos impactos ambientais negativos. Isso significava menos mudança do clima, graças às ações locais dos países que hospedaram esses projetos ao longo de alguns anos. E por isso, com todas essas lições, ainda que o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo tenha recebido bastante crítica, ficou uma lição aprendida. Essa lição aprendida está dentro de um livro bem explicada por meio de alguns especialistas, que é o livro, eu vou mostrar, chamado Legado do MDL. O Legado do MDL traz experiências e conselhos, recomendações para que os próximos mecanismos que estão dentro do Acordo de Paris tenham a ocasião de, nesse segundo protocolo adicional à Convenção do Clima, fazer uso de mecanismos que não caiam nesse vício de interpretar que nós temos aqui um direito de emitir. Como eu digo, aqui no Brasil, é regra constitucional que todos têm o direito e também o dever, no caso o poder público e a coletividade, de olhar para o futuro. E um futuro com mais mudança do clima é um futuro pior para as próximas gerações. Seria, então, não respeitar o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, emitir mudança do clima sem nenhum resultado. Vamos dar uma olhada no nosso próximo quiz para poder chegar a alguma conclusão da transversalidade entre a mudança do clima e a vida terrestre e no que diz respeito à necessidade de observar os comportamentos que não levem a aquele problema enorme que é a desertificação e todas as consequências associadas do social, do ecológico e econômico sobre a Terra. ODS número 13, vida terrestre, tem algo a ver com
o ODS número 15, mudança do clima? Alternativa A, não. Os ODSs precisam ser trabalhados isoladamente. Alternativa B, sim, e por essa razão recomendou-se que a forma de implementação de um ocorresse por meio da implementação do outro. C, sim, mas essa proximidade entre cada ODS não interfere na forma da implementação. Sabem a resposta? Por óbvio, é a resposta B, sim. Por essa razão, recomendou-se que a forma de implementação de um ocorresse por meio da implementação do outro. Olhem que interessante, nas tratativas internacionais, produz-se efeitos para a ordem nacional. Nós falamos na aula passada que o direito ambiental, ele nasce num determinado país de uma maneira fragmentada, porque foram alguns impactos causados no mundo que levaram a situações fazendo com que as comunidades se reunissem para discutir determinados assuntos de interesse global. Se além da fronteira há um determinado tipo de dano, é interessante que outro que também tenha um dano semelhante sente e tente resolver junto a forma de se trabalhar com o meio ambiente. Afinal, é o ser humano lidando com aquilo que está na sua casa, aquilo que está no seu entorno. Desse modo, as partes da Convenção do Clima e as partes da Convenção de Combate à Desertificação estão trabalhando na mesma matéria, no sentido lato, no sentido amplo. Na hora de implementar é que vem a questão. E aí, o ODS fez algo que foi muito lógico. Ao trabalhar o ODS 13 com o ODS 17, no âmbito das negociações da Convenção de Combate à Desertificação, foi feita uma proposta interessante. A proposta de que o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, número 15.3, vinculasse as duas convenções. O Objetivo 15.3, ele coloca nessa meta a necessidade que há de combater a desertificação, restaurar a terra e o solo degradado de uma maneira vinculada com aquilo que tem pertinência para a agenda do clima. Muitas vezes, os recursos financeiros associados às ações acabam por competir justamente por essa intersecção. Dando um exemplo, em várias circunstâncias, aquilo que significaria uma agenda típica da Convenção do Clima acaba por ser objeto de um financiamento oriundo de uma agenda de combate à desertificação. E muitas vezes, o que é típico de um recurso de uma agenda de combate à desertificação acaba por ser ali útil para a implementação da de clima. Só que a Convenção do Clima é a convenção que normalmente foi considerada a convenção mais rica entre as convenções Rio 92, justamente porque ela tinha o mecanismo de desenvolvimento limpo do Protocolo de Quioto, proporcionando os créditos de carbono para quem realizasse as ações de reduções de emissões nos países do chamado não anexo 1, os países que, como o Brasil, estavam lá para reduzir, auxiliando nas metas de emissões dos países desenvolvidos, porque os países desenvolvidos foram aqueles que começaram antes o processo de industrialização. E nós, aqui, temos direito ao desenvolvimento. Obviamente, um desenvolvimento só é racional no uso dos recursos ambientais se ele respeitar o meio ambiente. Portanto, um desenvolvimento econômico que leve em consideração a necessidade de não emitir para que haja controle quanto ao resultado mais mudança do clima. Mas, se for necessário emitir, porque é inevitável emitir gases de efeito estufa à medida que a sociedade precisa consumir energia, precisa consumir as fontes energéticas, inclusive em circunstâncias que vão significar até melhora da qualidade de vida, melhora das condições ali daquele país, que tem um desenvolvimento econômico a cumprir desde que seja sustentável. Então, nesses casos, se promovem ações de reduções de emissões. E aí, as ações de redução de emissões precisam desses recursos. Pensando no caso do combate à desertificação, houve a possibilidade de se criar
dentro dessa meta 15.3, um raciocínio interessante de haver um fundo específico para a neutralidade da degradação da terra, porque a terra degradada no processo de desertificação ofende-se o meio ambiente, impacta o meio ambiente negativamente, a necessidade de amortização com impacto positivo para que se cumpra o direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Nesse sentido, nós temos a possibilidade de o 15.3 ser cumprido em aliança mundial, as metas juntas. E daí a estratégia decenal, que foi estabelecida de 2008 a 2018, ter sido configurada já num segundo estágio de 2018 até 2030. Esse segundo período é chamado de estratégia decenal do longo prazo. Na estratégia decenal do longo prazo, há uma série de medidas em que o 15.3 de restaurar a terra e o solo degradado, incluindo terrenos afetados pela desertificação, secas e inundações, e lutar para alcançar um mundo neutro em termos de degradação do solo, venha a significar esse equilíbrio de, com ações sustentáveis, se voltar ao estado em que o ambiente não esteja mais degradado. E no longo prazo, isso poder significar o quê? Menos desertificação na terra também. E olhem o paralelo que acaba por acontecer. Mais vulnerabilidade climática, ou seja, mais seca, que é fenômeno natural como dito, pode ocorrer em função de uma atividade antrópica, porque o aumento da temperatura vai acabar por ocasionar um ambiente mais seco, ou seja, na agenda de combate à desertificação haverá um impacto que é o impacto de haver necessidade de se viver em um ambiente com mais vulnerabilidade climática. Mais difícil viver ali no semiárido brasileiro, pensando que aqueles ambientes em que fica difícil de produzir precisam de água, precisam estar bem restaurados. Daí as atividades de neutralidade da degradação da terra. E para fazer isso junto, casando o ODS 15.3 e a Convenção de Combate à Desertificação, na China, durante a Conferência das Partes de número 13 dessa convenção, ficou decidido que o Brasil, então, ele se colocou ali como sendo também aderente ao LDN, ao chamado neutralidade da terra, da degradação da terra. Essa lógica é muito interessante. Vejam, a Convenção de Combate à Desertificação já impunha desde o seu início do seu texto a visão da sinergia entre as convenções. Ou seja, para implementar a necessidade de olhar a de biodiversidade e a de clima, porque há essa ligação entre um fenômeno e o outro. Assim como o direito ambiental, conforme explicamos nas aulas anteriores, em que não se olha só um bem ambiental, não se olha só um microbem ambiental, mas se olha todos esses microambientais individualmente e eles juntos para a universalidade que compõe o meio ambiente em um macrobem ambiental. Essas formas de tutela, elas são tutelas muito interessantes. E na medida em que vemos os próprios Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, notamos que essas vinculações entre eles, elas podem ocorrer de uma maneira controlada por indicadores. Esses indicadores, quando eles são construídos com uma lógica de ligação de um para o outro. Então vejam só, um determinado indicador do objetivo número 17, do qual falamos no final da aula anterior, é aquele objetivo em que se busca um meio de implementação através de parcerias. As parcerias para auxiliar a implementação, elas podem significar, por exemplo, uma parceria para os bancos de dados. Bancos de dados como, por exemplo, de um IBGE, bancos de dados que advenham de outros órgãos do Brasil e que podem fornecer informações úteis no processo de controle de implementação. Isso tudo no objetivo ODS, mas que pode auxiliar para sabermos efetivamente quanto há de áreas sujeitas à desertificação no país.
Essas áreas de desertificação no país estão situadas, na sua grande maioria, lá no semiárido brasileiro, sobretudo ali no Nordeste. Agora também há nas regiões subúmidas secas, como por exemplo no sul do Brasil. E, pior ainda, com o aumento da temperatura, com o aumento da vulnerabilidade climática, com o aumento da degradação da terra, quando não respeitam o direito ambiental, acaba por haver mais áreas que podem ser caracterizadas no futuro, e algumas já estão, uma demarcação maior das áreas sujeitas à desertificação. A desertificação não ocorre de um dia para o outro. Há uma relação de causa e efeito ao longo do tempo. É um processo que antigamente se dizia como sendo processo de transformação das terras até, em última instância, os desertos. Veja só, deserto é uma área que naturalmente é desértica. No entanto, no caso do combate à desertificação, quando se está a tratar de ações utilizadas num processo preventivo para se evitar chegar a esse resultado final de deserto, o que se almeja é tratar essas áreas para que não cheguemos a uma situação semelhante às dos desertos. A África, por exemplo, se olharmos lá no passado remoto, se diz que no passado as áreas do deserto do Saara eram florestas tropicais. E aqui no Brasil temos as nossas florestas tropicais ainda, mas e o risco da savanização, como colocado? Muito em função de um maltrato, de um mau uso da terra. A vida terrestre depende de condições que estão tuteladas pelo direito e por isso toda essa agenda, toda a política pública voltada para uma regulação das formas de se usufruir do bem ambiental, mas desde que respeitando para não haver ao final um processo anti-desenvolvimento sustentável que resulte numa situação insustentável como uma área desertificada. Então, que se evitem as atividades que podem levar a uma das causas da desertificação, como, por exemplo, degradar a terra. Daí, então, toda vez que se faz um investimento na implementação de uma das convenções, elas podem cruzar, mas esses recursos não podem competir, sob pena de uma agenda ficar mais pobre ainda com a agenda de combate à desertificação, porque a convenção não tem um mecanismo financeiro específico para ela que promova ações individuais. Assim, um fundo da neutralidade da degradação da terra, que pode funcionar, sobretudo, por meio da cooperação internacional. Mas a vantagem de serem utilizados os mecanismos financeiros de apoio às ações de cumprimento são muito interessantes. O Protocolo de Quioto conseguiu fazer isso para efeito de redução de emissões. Ainda não há, ainda carece o sistema jurídico de um mecanismo financeiro que auxilie a promoção de ações que sejam de combate à desertificação. Nesse sentido, vale a pena a interação entre elas, inclusive para outros tipos de mecanismos que possam subsidiar as ações de combate à desertificação. Vejam que tudo isso está dentro do direito chamado promocional. O direito promocional é aquele em que há um apoio financeiro ou outra natureza de apoio para aquele que cumpre a norma ambiental. Toda pessoa que tem o prazer de realizar uma atividade favorável ao meio ambiente, a cumprir a norma, é óbvio que não está fazendo nada além da própria obrigação de cumprir o artigo 225, em que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. No entanto, se pensarmos juridicamente, há sim a possibilidade de, na medida em que traz um benefício para todos os demais, ela ser reconhecida por isso. E o direito reconhece aqueles que investem em meio ambiente. No direito, é justo que aquele capaz de cumprir o que foi previsto pela norma seja reconhecido por isso. Então, juridicamente, é possível sim atribuir a alguém que seja um ator ambiental uma consequência jurídica, uma sanção premial e não punitiva. Não é fácil cumprir as regras de meio ambiente.
é difícil mesmo conhecer essas regras, porque as condições para um meio ambiente ecologicamente equilibrado dependem muito mais do meio ambiente em termos de funcionamento da natureza. Então é possível e é preferível haver informação a respeito de meio ambiente que seja de qualidade. Essas informações, quando um determinado legislador ou um negociador ou um executor de uma norma ele traz com uma característica que é de ordem técnica. O ODS foi construído, as suas metas foram construídas e os seus indicadores por vários especialistas que regularmente se reúnem para dizer como essas metas vão ser cumpridas por meio de indicadores que sejam adaptados à realidade brasileira. Não é uma meta imposta de fora para dentro de um país estrangeiro ou de vários países da comunidade internacional para a nossa, que vai ser implementada sem levar em consideração as nossas realidades. A implementação do ODS 15.3 pode proporcionar resultados interessantes de cumprimento da própria Convenção de Combate à Desertificação. ODS 15.3 de vida terrestre, trazendo um resultado que em realidade seria a agenda favorável a uma pauta que é a pauta de clima e vice-versa. Nesse sentido, eu entendo que possamos olhar alguns tipos de dissidências que têm existido, que existem por aí, quando se olha a especificidade do direito ambiental sem olhar o senso de justiça. No direito ambiental há uma racionalidade, mas o direito não pode fazer tudo. Ele não consegue mexer na natureza e transformar os fenômenos da natureza, senão pelas mãos do que o homem pode fazer de interferência positiva na natureza. A natureza, quando ofendida, responde à moda dela. E a grande discussão que ocorre é a respeito da existência ou não da mudança do clima, se ela tem ou não conexão com uma atividade que seja do homem, antrópica, se a causa da mudança do clima é do ser humano. Como vimos nas aulas anteriores, não importa. Para o direito, com culpa ou sem culpa, responde-se pelo efeito negativo que seria, no caso, a mudança do clima. Para o direito, portanto, é irrelevante. Eu repito, mudança do clima foi regulada pelo ordenamento jurídico em que vivemos, porque não pode haver um balanço negativo em termos de qualidade do meio ambiente. As futuras gerações têm direito, repita-se, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Nesse sentido, essa discussão sobre a incerteza científica de se a mudança do clima tem uma origem antrópica não nos diz respeito quando estamos falando de implementação do direito ambiental. O Brasil assumiu no seu tratado, com a sua soberania, o Tratado da Convenção sobre a Mudança do Clima, Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Nesse sentido, se aderimos a esse tipo de tratado, se somos parte dele, temos que cumprir. E não seria diferente, porque o artigo 225 já o previu genericamente. Vamos agora a um quiz. A mudança do clima é objeto de discussão no meio científico e político, por haver necessidade de confirmar a causa da mudança do clima como sendo de origem antrópica. Assinale a afirmação verdadeira. Alternativa A. A discussão é irrelevante para a aplicação do direito, pois esses conceitos já recebem tratamento no regime jurídico. Alternativa B. A mudança do clima é de origem natural, equivalendo ao conceito de alterações climáticas. Alternativa C. O direito não disciplina a mudança do clima. A resposta correta é a A. A discussão é irrelevante para a aplicação do direito, pois esses conceitos já recebem tratamento no regime jurídico. Pois é, tem uma pegadinha aí. No caso da alternativa C, o direito não disciplina a mudança do clima. Depende de como estamos falando da mudança do clima. Estamos falando como uma matéria, como um conceito, porque o ser humano não consegue interferir nas regras da natureza. A natureza tem os seus princípios próprios. Portanto, se há uma mudança do clima no ambiente,
A única possibilidade vai ser de se adaptar com medidas de adaptação aos efeitos adversos da mudança do clima. É melhor prevenir do que remediar. Imaginem se adaptar todas as espécies e dentro dos limites da capacidade de ajustamento, inclusive a humana, a uma temperatura impossível de se viver. Complicado. O baita investimento que poderia se fazer, o custo econômico. Portanto, é melhor aplicar o direito preventivamente. Agora, se estivermos falando de mudança do clima como uma gestão, um gerenciamento de uma questão importante global que nos é pertinente, então, nesse sentido, nós poderíamos até dizer que a alternativa C estaria certa. No entanto, não está claro. Portanto, vá à alternativa efetivamente verdadeira, que é a A, em que a discussão é relevante para a aplicação do direito. Se o direito está posto, cumpra-se, pois esses conceitos já recebem tratamento no regime jurídico. Ao objetivo final de estabilização dos níveis de gases de efeito de estufa na atmosfera, comprometimento que assumimos lá na época da adoção da Convenção Quadro das Nações Unidas. E agora teremos, com o Acordo de Paris, o advento das necessidades de se cumprir aquilo que voluntariamente os países como o Brasil colocaram. No nosso caso, a contribuição nacionalmente determinada, que significará reduções de emissões nacionalmente a partir de 2020. Vejam que interessante, muitas dessas críticas que eu antes mencionei a respeito do mecanismo de desenvolvimento limpo, elas decorreram de uma interpretação errada, equivocada sob o ponto de vista jurídico, já que não havia nenhuma concessão pelo Protocolo de Quioto de algum direito de emissão. A verdade é que, ao se cumprir uma meta, uma busca de um ambiente que busque o que o Acordo de Paris coloca, se está a fazer uma ação que efetivamente vai significar menos mudança do clima, sob um ponto de vista de um país que já tem direito ao seu desenvolvimento, pensando no seu princípio comum, porém diferenciado em termos de responsabilidade. Agora, se o nosso próprio país já coloca a necessidade de ter um meio ambiente ecologicamente equilibrado, não seria racional haver mais mudança do clima e, portanto, nós temos que necessariamente buscar esse resultado, que é o resultado de um mundo com menos mudança do clima. E aí, a vantagem de a gente ter uma regulação, como no âmbito de um ODS, que traga toda essa discussão de não ter um gerenciamento solto, mas sim um gerenciamento que seja feito por meio de medidas de acompanhamento, de indicadores, de estabelecimento de submetas, além daquela meta principal, de se buscar esses resultados. Mas que não sejam esquecidas as políticas públicas nacionais e que sim, o ODS seja apenas um instrumental de implementação e sempre olhado sob a ótica do que o direito pode, de uma maneira otimizada, de uma maneira mais eficiente, fazer acontecer dentro do dever ser já almejado pelo legislador nacional. Nesse sentido, eu diria que o mais interessante é nós buscarmos o direito sob a mágica dos instrumentos financeiros, os instrumentos financeiros que podem significar uma quantidade maior, ou seja, mais eficiência de comportamento para que nós tenhamos o cumprimento da norma. E aí, cumprir a norma de uma maneira razoável, de uma maneira plena, vai ser muito mais gratificante. Nesse sentido, eu sugiro que nós passemos diretamente ao próximo quiz. Quanto à desertificação e à mudança do clima, alternativa A, o direito proporcional foi testado quanto à segunda, mudança do clima, mas ainda carece de iniciativas de mercado para a primeira, desertificação. Alternativa B, o gerenciamento da mudança do clima não contempla mecanismos de mercado. Alternativa C, a desertificação não tem nenhuma relação com a mudança do clima. Qual seria a alternativa correta? A. A primeira, em que nós temos um direito promocional testado quanto à mudança do clima,
mas ainda precisando de recursos financeiros próprios para que o indivíduo se sinta bem promovido, premiado por cumprir aquilo que é muito interessante para ele, como a busca de uma neutralidade da degradação da Terra. As lições aprendidas no caso do Protocolo de Kyoto constam de um livro que eu quero mostrar. Este livro aqui, já mencionado, Legado do MDL. O legado do MDL, por quê? Porque várias lições foram trazidas por todos esses anos de implementação do Protocolo de Kyoto. O Protocolo de Kyoto é de 97. De lá para cá, nós tivemos aí 10 anos, um pouco mais, de implementação desde sua entrada em vigor, a respeito de um mecanismo que, obviamente, sendo novo no ordenamento jurídico dentro de uma conjuntura de implementação do desenvolvimento sustentável, de busca do princípio do desenvolvimento sustentável, acabou por acarretar uma possibilidade de trabalharmos vários dos seus requisitos de maneiras que não poderiam de uma hora para outra já funcionar em 100%. Vou dar o exemplo aqui da adicionalidade. O capítulo 17 deste livro coloca, 16 do livro, coloca a necessidade de levarmos em consideração o MDL como um instrumento catalisador de mudança transformacional. Se nós avaliarmos o mecanismo de desenvolvimento limpo, nós vamos ver que ele foi sim um aprendizado. Não é de um dia para o outro que se consegue um resultado de um monitoramento de uma ação que precisa ser olhada não só pelo implementador de um projeto de reduções de emissões, mas também ser olhada por todos aqueles que são os chamados stakeholders, ou aqueles que apoiam esse projeto. Nesse caso, nós temos a figura de vários dentro do processo construído pela Convenção do Clima. A Convenção do Clima previu todo um arcabouço institucional em que o projeto seria observado em todas as suas fases, desde antes da sua existência, ou seja, quanto da concepção do projeto, até o momento em que fosse autorizada a emissão dos créditos de carbono, sob o nome Reduções Certificadas de Emissões, que poderiam inclusive ser transacionadas no mercado financeiro. É muito interessante ver que um empreendedor redutor de emissões pode, ao final, receber um benefício financeiro por tê-lo feito, por reduzir emissões, por cumprir aquilo que é interessante para o objetivo final da própria convenção. Então, nesse sentido, no ambiente em que estamos hoje, que é um ambiente com mais mudança do clima, porque muitas das ações são feitas de uma maneira muito lenta, eu diria mesmo lerda na implementação do que o direito já visualizou como interessante de ser realizado, nós fazermos isso com novos mecanismos financeiros que efetivamente já estão sendo objeto de discussão no âmbito do Acordo de Paris. Vejam que a representatividade dos países que são desenvolvidos e em desenvolvimento, ela é relevante. Estamos numa fase agora de implementação da Convenção em que o princípio da responsabilidade mencionado, o princípio comum da responsabilidade comum, porém diferenciado, está em curso numa fase mais amadurecida. Amadurecida porque a parte comum da parte diferenciada está em fase de transição. Nós não podemos nos eximir de reduzir emissões, sejam países desenvolvidos ou em desenvolvimento. Temos o direito de chegar a um estágio em que possamos viver num mundo com menos mudança do clima. Daí a racionalidade também constante dentro da Convenção do Clima, em que não tenhamos um comportamento de nenhum país contra o objetivo final de estabilização dos níveis de gases de efeito estufa. É claro que vamos continuar nos desenvolvendo. Poder continuar nos desenvolver, nesse caso, cumprindo o direito, significará poder fazê-lo por meio de tecnologias que sejam menos redutoras de emissões de gases de efeito estufa. Reduzir emissões, nesse caso, vai ser uma grande vantagem para o país. E o Brasil já tem mostrado uma competitividade interessante nesse sentido. Basta ver que com as reduções das emissões decorrentes
desmatamento evitado, nós mostramos a capacidade de chegar lá, de atingir metas que nós mesmos tenhamos nos colocado voluntariamente no cumprimento de políticas como a Política Nacional sobre Mudança do Clima. A Política Nacional sobre Mudança do Clima é uma forma de regulamentar aquilo que já está previsto na Convenção. O país fazer a sua lição de casa, porque, diferentemente dos países que iniciaram a industrialização tardiamente, os países desenvolvidos tinham o início das emissões em um processo que causa a mudança do clima muito antes, desde a Revolução Industrial. Daquele período até agora, do início da implementação do Protocolo de Kyoto até agora, estamos em um cenário diferente. O cenário em que, na implementação da Convenção, nós contabilizaremos tanto as reduções de emissões ocorridas domesticamente dos países desenvolvidos, quanto aquelas ocorridas domesticamente dentro dos países em desenvolvimento, porque no final o que vai valer é o balanço entre todas as reduções de emissões para que nós tenhamos um mundo mesmo com uma temperatura que será adequada à vida humana, a estabilização dos níveis de gases de efeito estufa na atmosfera alcançada no objetivo da Convenção do Clima que a estabeleceu. Vejam que nessa Conferência das Partes da Convenção do Clima, vários dos itens do Acordo de Paris serão discutidos e a nova conjuntura será essa, de uma visão diferente, de uma visão em que se olha o estágio de implementação da Convenção do Clima na conjuntura de um mundo também diferente. E por isso, mais uma vez, a necessidade de resgatar uma obediência à Convenção da maneira correta, olhando juridicamente para ela, o que significa chegar a esse resultado sem comprometer aquilo que é o direito das futuras gerações a um mundo melhor já regulado. Ou seja, no caso do nosso direito ambiental brasileiro, ter reduções domésticas de reduções de emissões de gases de efeito estufa, independentemente de qualquer coisa. Não é um toma lá da cá no que diz respeito a cumprir a legislação brasileira, mas é claro que todos os países têm um trabalho muito importante a ser feito em termos de cooperação internacional. Sem a cooperação internacional, sem o cumprimento de uma forma saudável de todos os objetivos de desenvolvimento sustentável, de todos os artigos que significam uma mudança de comportamento para algo que seja transformacional, para algo que seja mais eficiente, mais interessante para a sobrevivência na Terra, nós não teríamos uma possibilidade de chegar lá. Portanto, implementar a Convenção do Clima com o seu Acordo de Paris significará necessariamente buscar formas de incentivar esses comportamentos para ninguém ter desculpa. Cumprir o direito significa buscar aquilo que se exige e, ao mesmo tempo, aquilo que se almeja sob um ponto de vista da sustentabilidade, um mundo melhor. Todos esses princípios que respondem àquela primeira aula, como nós seguirmos o que já é uma determinação, um princípio da prevenção. Prevenir é melhor do que remediar. Um mundo sem mudança do clima é melhor do que um mundo em que fique numa temperatura insustentável para a vida humana. E o mesmo em relação à desertificação. A desertificação não é um fenômeno natural, ela é um conjunto de fatores que levam para uma situação de degradação da terra, de menos acesso à água, de rarefação de bens ambientais, de um difícil acesso à água e aí a dificuldade maior de produzir. Portanto, que possamos dar as mãos, que possamos cumprir os objetivos de desenvolvimento sustentável da maneira mais coordenada possível. E isso vai facilitar todos aqueles que têm que cumprir já regras nacionalmente, como as políticas públicas de todas as naturezas, de todas as políticas, tal como está já na Convenção de Diversidade Biológica, de busca da neutralidade da degradação da terra, tal como está na Convenção de Combate à Desertificação, e de busca das ações que significarão um mundo no qual possamos estar menos sujeitos aos efeitos adversos da mudança do clima. E nesse sentido, eu sugiro que a gente finalize a nossa aula com um recado final. Após levar em consideração que o ODS número 13 e 15
são exemplos da necessidade de aplicação das políticas públicas, levar em consideração a transversalidade das agendas ambientais e fazer uso da promoção de mecanismos de mercado que associe comportamento e resultado já almejado pelas normas ambientais. Nesse sentido, que sejam catalisados os processos e se evite a duplicidade e se evite a contradição na implementação das normas ambientais. Os ODS ajudam nisso. Fica então o recado, que cumpramos o direito ambiental na sua integralidade. Eu agradeço e fico aqui à espera da próxima aula. Na próxima aula trataremos da intergeracionalidade e conhecimento ambiental. Intergeracionalidade, as relações entre as gerações para se buscar numa governança o mundo sustentável. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato por WhatsApp. O número é esse que aparece na tela. Você também pode acompanhar as aulas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial.